Hoje eu vou te revelar 3 formas para você voltar a ver sentido na vida. Assim como você, eu já passei por situações de crise existencial, de processos de desconexão de quem eu era, espiritual. Nunca passei por um processo depressivo profundo, mas já perdi o sentido na vida como um todo, sobre o que eu estava fazendo aqui, as coisas que eu fazia, o meu trabalho, o meu relacionamento, as coisas realmente estavam muito acinzentadas e completamente sem gosto. Então esse vídeo é para te ajudar a ir para um plano de ação. Lembrando que se você estiver passando por uma questão emocional mais profunda, como uma depressão, eu recomendo que você tenha acompanhamento terapêutico, profissional, para que você investigue a verdadeira causa que está trazendo, essa depressão à tona. Então esse não é um vídeo com o intuito de curar a sua depressão por completo, mas que eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ver a vida com mais cor e mais sentido. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente trago conteúdo novo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. O primeiro passo é você voltar a ser um criador. Isso mesmo, crie. Você é imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos do nosso Criador é justamente criar. Quando a gente entra nesse estado adormecido que a maioria da humanidade vive de apenas consumir, ou seja, eu consumo comida, eu consumo compras, eu consumo informação, eu consumo, nas redes sociais, consumo, e eu não tenho tempo para digerir e para criar coisas novas através do que aconteceu comigo, a minha vida vai perder o sentido. Porque isso faz parte do que você foi feito para ser. Você não é uma árvore, você não é um beija-flor, você não é uma pedra, você é um ser humano. E parte da nossa missão aqui na Terra é criar algo único. Só que às vezes as pessoas acham que criação precisa estar relacionada ao trabalho, ou você ser uma pessoa extremamente artística e talentosa, sendo que na verdade todos nós temos a capacidade de criar. Às vezes você vai criar compondo música, fazendo arte, cerâmica, pintura, ou criar projetos, sejam eles projetos que vão estar relacionados ao seu trabalho, às vezes é escrever um livro, ou é um projeto relacionado à viagem, às vezes é algo relacionado à caridade. É importante que você crie coisas baseado no que você está vivendo hoje. A criação não é algo estático, mas sim algo que vai se movimentando. E quando você cria algo a partir da sua perspectiva única, de tudo que você viveu e de quem você está somando o mundo, você está somando a humanidade. E isso traz uma sensação de que nós temos um valor que transcende a matéria. É realmente uma energia que a gente se sente parte de Deus. Porque nós somos co-criadores. A gente não cria nada sozinho. Então a gente se sente mais essa extensão espiritual, realmente tornando visível, manifestando aqui na matéria coisas que estão em outros planos. Então volte a criar. Lembra quando a sua criança criava brincadeiras, pegava uns palitinhos e criava uma casa? Você lembra disso? É algo instintivo, não é algo que você precisa aprender do lado de fora. Então treine algumas técnicas, às vezes você ainda não se encontrou em algo que você goste, como crochê, como pintura, mas se você tentar e testar, eu te garanto que a sua vida vai ganhar mais cor. O segundo passo é você ativar relacionamentos conscientes, verdadeiros, profundos. Cada vez mais os relacionamentos estão superficiais e nós somos seres sociais. Nós viemos para cá para compartilhar a vida. Muito mais do que o destino, muito mais do que a jornada, é com quem você trilha isso. É importante para onde você está indo, é importante como você vai, mas mais importante ainda é com quem você anda nesse caminho. Então, se você se sente muito sozinho, está passando por uma solidão, não se conecta mais com as pessoas, não sai de casa, isso é um agravante imenso. Você precisa se conectar com outro ser humano e se conectar de um lugar que você possa ser você. O problema dessa crise toda é que muitas pessoas estão vivendo personagens na internet, na própria vida, onde elas se relacionam através do personagem.
Então as pessoas não gostam dela por quem ela é, pelo jeito dela, mas sim por quem ela finge ser. E isso traz uma crise gigantesca. Então comece a ser você, comece a ser autêntico e comece a ser o amigo que você gostaria de receber, ouvindo com atenção, se importando, sendo aquela pessoa presente, que cuida, que presta atenção nos detalhes. Você não fica só falando de si, você realmente para ouvir, se dispõe a ajudar, se torne aquela pessoa agradável, se torne aquela pessoa interessante, interessada no outro. E aí sim você vai recuperar uma nova camada desse sentido, uma nova camada que vai fazer com que você olhe para a vida e fale, não, vale a pena estar aqui, vale a pena as pessoas que eu compartilho essa realidade. Já o terceiro e último passo é a visão e a forma de lidar com a vida. Quando a gente tem uma visão muito autocentrada, ou seja, o mundo gira em volta de nós, muito provavelmente a vida vai perder o sentido. Porque isso é uma ilusão. Nós somos células, nós somos extensão de um corpo. Esse corpo é Deus. Então, da mesma forma que os raios de sol, eles são emanados pelo sol, mas eles não são o sol, o mesmo acontece com a gente. Se eu sou uma emanação de Deus, daquilo que é eterno, daquilo que não oscila, daquilo que não tem começo ou fim, e eu acho que eu sou o sol, que eu sou o centro, que todas as coisas precisam me agradar e acontecer da forma que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou entrar em crise, porque eu não estou no meu lugar. Então, quando você se coloca no seu lugar de não só criatura, mas de filho de Deus mesmo, de uma extensão divina, em que Deus se manifesta através de você, através das suas palavras, através da forma que você é gentil com o desconhecido, através da sua criação, que foi o primeiro ponto que a gente falou, você vai se sentir com propósito. Então isso aqui não tem nada a ver com algo grandioso, mas sim com pequenas coisas feitas com amor. Já dizia a Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia, se você não pode fazer grandes coisas, faça pequenas coisas com amor, com consciência, com presença. E aí sim, mesmo estando desempregado, solteiro, num momento difícil, você vai fazer aquilo que lhe cabe com totalidade. E ainda nesse processo de renovar a sua visão perante a vida, a narrativa mental que você se conta através dos fatos que estão acontecendo ao seu redor, isso envolve você encontrar propósito e aprendizado nas situações desconfortáveis, nos desafios da vida. Porque se um desafio acontece com você e você simplesmente se vê como vítima daquilo e mais nada pode ser feito, a vida é realmente muito sem sentido. Agora, se tudo que acontece porque existe um motivo por trás, Gabi, mas eu não sei qual que é o motivo da minha traição, da minha demissão, do meu diagnóstico, como é que eu vou saber? Você não precisa saber a resposta final, mas se você tirar dali um único aprendizado, se você sair melhor daquela experiência do que você entrou, e às vezes esse melhor é o quê? Com mais compaixão, mais empatia, mais humildade, você deu um propósito para aquilo. E esse propósito faz a vida ter sentido mesmo em momentos desafiadores. Inclusive, esse livro aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele está dentro do nosso Clube do Livro Desperto. Para quem não sabe, dentro do portal Despertando, a minha escola de autoconhecimento, trimestralmente a gente faz uma leitura juntos, vai compartilhando ali na comunidade, e aí, quando finaliza, eu dou uma aula resumo do livro. Ela vai acontecer aberta aqui no YouTube, então convido você a assistir, caso você sinta em se aprofundar ainda mais nesse tema, de ver a vida com sentido, com propósito, ainda mais em momentos desafiadores, como o Victor passou. Mas eu quero que você entenda que essa visão ninguém pode te dar. É o que você realmente precisa testemunhar dentro de você. Eu tô aqui do outro lado te dando lampejos do que é esse caminho. Mas eu não posso colocar em você essa sensação de, mesmo sentindo dor, mesmo não compreendendo do porquê eu tô vivendo isso, eu aceito, ou seja, eu não nego a realidade e eu busco encontrar qual limonada pode sair desse limão. O que eu posso fazer dessa situação? Isso não significa que você não vai sentir mais as dores relacionadas àquele acontecimento, mas que ele vai ter um propósito. E ao ter um propósito, a sua vida ganha mais sentido também. Porque muitas pessoas se perdem na vida
A vida perde o sentido justamente porque elas estão lidando com uma dor que não tem nome. Uma mãe perder um filho, por exemplo, isso é uma dor inimaginável. Eu não tenho nem a audácia de falar, nossa, eu imagino, porque não tem como imaginar o tamanho de uma dor como essa. Mas se essa dor, ela traz junto de si aprendizado, uma honra por trás dela, a vida vai voltar a ter sentido. E por fim, né, dentro dessa questão de ter uma visão diferente perante a realidade, é a sua reconexão espiritual. Muitas das crises que nos acontecem é um chamado divino para você se reconectar com Deus. E aqui eu não estou falando de nenhuma religião, vocês sabem, eu não tenho religião, eu tenho a minha fé, eu tenho aquilo que eu acredito, eu sou seguidora de Cristo, Cristo é meu grande mestre, é meu ponto de referência máxima, mas eu encontro Deus na natureza, nos meus filhos, em coisas do dia a dia. Então é importante você olhar para tudo isso, porque às vezes nessa parte de relacionamento, de você cuidar de um outro ser vivo, você cuidar de um bichinho, de uma planta, de uma criança, você começa a ver que existem muitas formas de você aplicar a sua espiritualidade. Às vezes é meditando, às vezes é indo no culto, indo na missa, mas é importante você viver a espiritualidade que você acredita. Não só uma espiritualidade de fachada, uma espiritualidade em que você posta no Instagram um versículo da Bíblia e não, é você viver aquilo. Quando você se torna aquela fé, quando você manifesta essa visão espiritual, você vê que a vida ganha muito mais cor. Porque você transcende o mundo da matéria. Você transcende isso aqui. Porque às vezes a vida perde o sentido porque ela é isso, né? Se você só for olhar por essa perspectiva mundana, você vai falar, a vida é pagar boleto, ter dor de cabeça com as pessoas, conquistar uma coisa e perder outra, e aí ela vai ficar muito pequena. Mas se você amplia para a visão espiritual, aí sim, isso aqui faz sentido. Toda essa aprovação, todo esse teste, tudo que você está fazendo para evoluir aqui enquanto alma, enquanto espírito, a visão é completamente diferente e a vida começa a ganhar sentido de volta. E se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, comenta aqui para eu saber, compartilha com alguém que você sabe que está passando por um momento desafiador, para ela saber que você se importa, que você cuida dela, que você está atento. E não se esqueça de sempre olhar para a vida por uma perspectiva que Deus já te deu. Talvez a sua lente seja um pouco embaçada, mas é possível. Eu falo isso com convicção. Passar pela tormenta da vida, pelas trevas do mundo e voltar a enxergar a luz no fim do túnel. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo.